Olá, meu nome é Marla, essa é a 7ª aula de Histologia Especial Comparada e hoje vamos falar do sistema urinário, dando ênfase a um órgão que é o rim. Mas além do rim, quais outros órgãos que fazem parte desse sistema? São canais que ligam o rim até a bexiga e a bexiga para o ambiente externo. Do rim até a bexiga, ureter. Lembrando que nós temos 2 rins, por isso 2 ureteres. E a bexiga, ela vai eliminar o seu produto para o meio ambiente externo através de um canal, que é a uretra. O rim humano tem mais ou menos 11 centímetros de comprimento, tem uma localização, como vocês estão vendo aí na figura humana, e nos animais a localização pode variar um pouco, também o seu formato, a sua anatomia. Qual a importância do rim? Provavelmente você lembrou dessa função aí, que é a filtração. De fato é muito importante. E o que o rim filtra? Filtra o sangue. E para que tem que filtrar o sangue? Porque no nosso metabolismo, normalmente, a gente produz produtos que são tóxicos. Sim, quando a gente utiliza, por exemplo, proteínas que têm compostos nitrogenados, isso aí é tóxico para o nosso organismo e a gente tem que eliminar. A gente elimina de que forma? Então eu trouxe para vocês uma analogia do filtro, não é isso? O filtro detém aquilo que não é bom para a nossa saúde e deixa passar a água pura. O rim também faz isso, ele vai retirar as impurezas do nosso sangue. E como que é isso? Qual é o volume disso? Então, para vocês terem ideia de como funciona o rim, mais ou menos 1.220 ml de sangue por minuto em cada rim é filtrado. Será que tudo isso sai do meu corpo por minuto? Não. Disso tudo só é formado 125 ml. E quanto disso de fato vai formar a urina? Só 1 ml. Por dia, nós produzimos mais ou menos 1.500 ml de urina. Se vocês perceberam nesses números, muito sangue é filtrado e pouco de urina é formado. Então, por que filtrar tanto sangue se vai formar tão pouco urina? Você já pensou quando a casa da gente está suja? A gente não tem o costume de lavar a casa para tirar a sujeira? A mesma coisa acontece na fisiologia do nosso rim. Para a sujeira poder sair do nosso sangue, é necessário ir junto muita água. Para quê? Para o controle osmótico. Só que a gente não pode perder essa água, porque nós somos seres que evoluímos a partir da água. Esta marca está inserida em nós. Então nós dependemos muito da água, não podemos perder. Então essa água tem que voltar. E como que ela volta para o nosso corpo? Através das células. E na célula tem uma proteína especial que faz esse transporte. Lembrou o nome dela? A aquaporina. Isso mesmo. Bom, mas será que é só filtrar para tirar impurezas? Não. Neste processo de filtração também está colaborando na manutenção da homeostasia ácido-básica e na regulação da concentração osmótica do sangue. Sim, a gente até faz a comparação, que eu trago aí nessa imagem para vocês, com uma máquina de hemodiálise. Quando os rins da pessoa têm algum problema, não está funcionando corretamente, não tem que ir para a hemodiálise? Não só para filtrar e tirar as impurezas, mas também para controlar o equilíbrio ácido básico e de osmose. Vocês vão aprofundar isso aí lá na fisiologia. E você sabia que os rins produzem hormônios? Sim, 2 hormônios, a renina e a eritropoetina. A renina, ela vai regular a pressão sanguínea e a eritropoetina, ela estimula a produção dos eritrócitos, que são muito importantes para quê? Carregar o oxigênio no nosso sangue, e o oxigênio é importante para quê? Para a gente conseguir produzir ATP. Então, quanto mais eritropoetina, mais hemácia, mais oxigênio, mais ATP.
E até algumas pessoas fazem o uso incorreto deste hormônio, que pode ser sintetizado, e aí ficam mais dispostos, têm mais energia para fazer alguns esportes. Vamos ver um pouquinho da anatomia do rim que vocês já viram lá na anatomia humana. Por volta, ela tem uma cápsula. Abaixo dessa cápsula tem duas regiões. Imediatamente abaixo a região cortical e depois a região medular. E nessa região medular encontra-se a região do hilo. Então vamos ver aqui, mais por fora a cápsula. Essa região a cortical, mais internamente a região do hilo, e aonde vocês estão vendo a pelve renal é a região do hilo. Então, cortical, medular e hilo. Vamos ver mais isso aqui. Vou falando da cápsula. A cápsula sempre vai ser tecido conjuntivo, pode ter células musculares, pode ter fibras elásticas, mas predomina o tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo denso, por sua vez, tem predominância de fibras colágenas. As fibras colágenas em vivo são esbranquiçadas. Então, por fora, deveria ser um órgão branco. Só que por dentro, o rim é altamente vascularizado. E aí dá esse contraste vermelho e branco, a gente vê uma cor rosa. Bom, por dentro desta cápsula, nós temos a região cortical, ou córtex renal. Essa região é a mais avermelhada. Vamos ver aqui, ó, região bem avermelhada do rim, região cortical. Se tá avermelhada, você já descobriu por quê, né? Tem muito sangue nessa região. E por que tem muito sangue? O rim não é para filtrar o sangue? Tem que ter muito sangue no rim e tá principalmente nessa região. E a região medular, então ela comparativamente ela é mais clara, como essa região que vocês estão vendo aqui, e mais nessa região do hilo. Vamos ver esse esquema aqui, ó. Como vocês estão vendo, muitos vasos sanguíneos nessa região cortical. E nós vamos ver isso aí na histologia. Aí eu trago para vocês uma região ampliada para mostrar aonde que se concentram esses vasos sanguíneos. Mas nós vamos ver isso numa imagem maior ainda. Então, o hilo é justamente a região onde tem a saída do ureter e também a entrada e saída de vasos sanguíneos. O que nós temos aí? Então, nesta localização aqui, nós temos a saída do produto que vai ser a urina. E é recebido por uma região chamada cálice renal, que vai confluir com mais, formando essa região da pelve. Então, nessa região da pelve é onde vai chegar o ureter para conduzir a urina. Ali, além de vasos, também tem nervos. Bom, agora nós vamos chegar na histologia do rim e nós vamos estudar o túbulo urinífero, que é a unidade funcional do rim. Esse túbulo urinífero ele é formado por duas estruturas, o néfron e o túbulo coletor. Por que isso é separado? Por causa da origem embriológica, são diferentes. O néfron, então, como vocês estão vendo aqui na imagem, ele tem grande parte dele na região cortical e grande parte na região medular. E saindo do néfron, essa pré-urina vai para esse túbulo coletor, até chegar lá na pelve. Então vamos ver parte por parte? Começando pelo néfron. Vocês estão vendo o esquema de como ele fica organizado e nesta outra imagem que vocês podem ampliar, vocês estão vendo a fisiologia do néfron, o que acontece em cada parte dessa estrutura. Gente, cada rim nosso contém quantos néfrons? Milhares, como vocês estão vendo aí na imagem. E cada néfron ele vai desaguar o seu produto num túbulo coletor. Mas um túbulo coletor recebe esta pré-urina de vários néfrons. O que tem um néfron, afinal de contas? Ele é dividido em porções. E nós vamos estudar todas elas agora.
Então tem o corpúsculo renal, o túbulo proximal, alça de Henle e o túbulo distal. Vamos parte por parte. Então, como vocês estão vendo aí, o que eu trouxe para vocês? A anatomia do órgão e o que a gente vê na histologia. Então, na anatomia, como eu já tinha explicado para vocês, nós temos uma região cortical e uma região medular e a região de hilo. E ali naquela imagem da histologia, o que a gente tem? Também estamos vendo aqui a região cortical, mais ou menos até aqui, e aqui começa a região medular. Não estamos vendo aí a região do hilo ainda. O que se destaca nessa região cortical? Mesmo que a gente ainda não tenha visto a histologia, mas vocês estão vendo essas estruturas aqui, ó, que parecem uns botões? Essa estrutura pertence ao néfron, que seria esta região aqui, ó. Vamos ver quem é essa região, então? Essa região é o glomérulo. O que é o glomérulo? Neste glomérulo, a gente tem muitos capilares. É quando o sangue vai ser filtrado, ele é filtrado em nível de capilar. Não é num vaso arterial de grande calibre, médio calibre, venoso, não. É lá nos capilares. E estes capilares são do tipo fenestrados, que a gente vai estudar na aula de circulatório. Então, neste lugar, existem muitos capilares. A partir do capilar que vocês estão vendo aqui nesta região, que é a região do glomérulo, nós temos os vasos sanguíneos do tipo capilares. Aqui, então, que o sangue é filtrado. E este ultrafiltrado, ele vem para esta região aqui. Estão vendo essa região aqui, ó? Isso. E o que nós temos aqui dentro, então, na região do glomérulo? As células endoteliais, que é própria dos capilares, podócitos, células mesangiais do tipo fagocítica. Então, este ultrafiltrado que é produzido, ele tem uma composição. O que é encontrado neste ultrafiltrado? Cloreto, glicose, ureia, fosfato e um pouco de albumina. Qualquer alterações nas concentrações desse produto indica que existe um problema. Então, como vocês estão vendo, o sangue vai chegar, ele chega através de uma arteríola. Essa arteríola ela se ramifica em capilares. Este capilar, então, ele sofre então a filtração do seu produto que vem para essa região aqui, como nós mostramos ali na imagem. E depois que esse sangue é filtrado, então, ele sai de dentro do glomérulo. Bom, este glomérulo, ele está envolvido por uma cápsula. Neste caso, é uma cápsula formada por tecido epitelial pavimentoso simples. Então, logo envolvendo o glomérulo, a gente tem uma cápsula. Difícil a gente distinguir porque as células são bem pavimentosas, então fica difícil a gente diferenciar das demais células. Mas existe esse espaço e aqui também a cápsula parietal. Essa ficou mais fácil de ver, né? Então, esse é o corpúsculo renal. Ele é formado pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman, como nós já vimos, então ela é formada por duas. A visceral, aquela que está grudada, e a que está na parede, a parietal. E existe o espaço, como nós já falamos, que é para onde vai o ultrafiltrado. E aqui tem a constituição da camada visceral. O interessante é a gente perceber que esta camada visceral, aquela que está bem grudada ali no glomérulo, ela vai ser contínua, essa camada visceral e a camada parietal, elas vão ser contínuas. Contínuas com o quê? Com aquilo que vem depois do glomérulo, que é o túbulo contorcido proximal. Ou seja, a própria cápsula que está formando, ele agora forma um túbulo por onde vai sair esse ultrafiltrado.
E isto recebe um nome, túbulo contorcido proximal. A gente consegue ver neste desenho o túbulo saindo diretamente? Não conseguimos. No esquema, sim, ó, tá mostrando aqui a cápsula e a cápsula formando então o túbulo. Aqui tá mostrando, aqui são os vasos chegando, tá, gente? Aqui são os vasos sanguíneos chegando e aqui então contínuo com a cápsula de Bowman, a gente tem a formação do túbulo proximal, tá? Do lado direito ali eram os vasos sanguíneos. Do lado esquerdo a gente tem o túbulo proximal. Então, não existe uma descontinuidade no néfron. Não, são as células modificadas que formam as diferentes regiões da mesma estrutura que é o néfron. Então, na histologia a gente consegue ver bonito assim o glomérulo, a cápsula continuando com o proximal? Não, nem sempre. Às vezes dá sorte de ver, mas nem sempre. Então, quem é esse túbulo proximal? Imagine uma grande mangueira. Tá? E essa mangueira então vai sair do glomérulo e vai se estender. A parte que está mais próxima, chamada proximal. Então está localizada nesse polo urinário, porque é ali que saiu o ultrafiltrado que vai formar a urina. Isso está presente lá na camada cortical do rim. Como que é o epitélio? É um epitélio simples, ou seja, uma única camada. As células são cúbicas e esse epitélio tem algumas características importantes. As interdigitações e muitas microvilosidades. Duas estruturas de membrana plasmática. Lembram? Interdigitações para manter mais firme ainda, mais aderido uma célula com a outra. E as microvilosidades? Para que ela serve? Vocês lembram? Aumenta a superfície. E aí pode aumentar a superfície para diferentes funções. Se a gente está falando de rim, é porque ali vai ser necessário fazer transporte. Transporte de quê? E percebam outra característica dessas células. Elas têm muitas mitocôndrias, tanto que o citoplasma fica bem vermelho. Olhem aqui o proximal, ó. Citoplasma bem rosado, né? Isso é característico de célula que tem muita mitocôndria. Agora, uma célula que tem muitas microvilosidades e muitas mitocôndrias te despertou o interesse em saber por que essas características morfológicas? Quais as fisiologias que têm como resultado essas características morfológicas? Antes de eu passar, ainda explorando essa imagem, vocês estão vendo que a luz desse ducto, ou aqui, ó, é quase imperceptível. Por quê? Como é uma célula que tem muitas mitocôndrias, deixa eu desenhar a célula para você. Uma célula que tem muitas mitocôndrias e elas são bem fininhas, na hora que faz o preparo histológico, que passa na navalha, geralmente isso aqui se desprende. E aí a luz, ela é envolvida, ela é preenchida por essas microvilosidades. E a gente quase não vê a luz do túbulo contorcido proximal. Por quê? Porque está presente ali as microvilosidades das células. Então vamos lá. O sangue foi filtrado no glomérulo, passou para aquele espaço de Bowman, que é contínuo com o túbulo proximal. No túbulo proximal, esse ultrafiltrado vai ser processado. De que forma, então? Então, no túbulo proximal é o mais próximo, então é o primeiro lugar onde está passando. E lembra que eu falei para vocês, quando tem muita sujeira na nossa casa, a gente lava, a gente gasta um monte de água. Só que o nosso corpo não pode perder muita água. Então, o que ele precisa fazer? Trazer de volta. Principalmente água. Mas, como vocês estão vendo no slide, também outros produtos são trazidos de volta desse ultrafiltrado.
Lembra aquela quantidade de sangue que passa pelos rins e no final a quantidade que de fato forma a urina? Então, todo aquele excesso ele está sendo trazido de volta. E para todo esse transporte se gasta muita energia. Por isso que tem tanta mitocôndria. Então, como vocês estão vendo nessa imagem da fisiologia, aqui no túbulo contorcido proximal, muitas substâncias que estão presentes aqui na luz desse túbulo, elas têm que sair de volta para onde, gente? De volta para a irrigação sanguínea. De volta para a irrigação sanguínea, tá? Então, sai para poder de fato carregar. Não é para isso que a gente usa água para lavar a nossa casa? A gente não quer jogar água fora, mas se a gente não usar a água, aquela sujeira não sai. Então, o nosso corpo usa desse princípio, lava com a água. Só que o nosso corpo faz? Reaproveita essa água. Saiu a sujeira, a água volta. E não só a água, vocês estão vendo aqui vários íons que são trazidos de volta. Tá? Contínuo com túbulo proximal, existe uma região dessa grande mangueira que fica neste formato de U. Ó, formato de U. Esta região é chamada de alça de Henle e ela tem uma porção dela que é mais delgada, que o epitélio é pavimentoso, simples, e outro que o epitélio é mais alto, que ele é um epitélio cúbico. Bom, qual seria a função desta região? Como vocês estão vendo no desenho da fisiologia, também, ó, devolvendo água para o nosso organismo, devolvendo alguns sais para o nosso organismo. Então, aquilo que foi filtrado lá no glomérulo não é a urina. Este produto está sendo bastante processado, está sendo absorvido ao longo do néfron. Então, depois da alça de Henle, a gente tem o túbulo distal. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a diferença, ó. O túbulo proximal e o distal. Vocês estão vendo como o distal é bem mais fácil a gente ver a luz dele? Bem mais fácil, né? As células são um pouco mais baixas porque já não tem aquela quantidade tão grande de microvilosidades. E menos mitocôndria também. Qual é a função? Continua a função de modificar aquele ultrafiltrado para então formar a urina. Tanto proximal quanto distal, eles estão em que região? Na região cortical, ó, aqui, ó, proximal e distal. Ainda estamos na região cortical. Mas vocês viram que a alça de Henle, ela pode se estender um pouco mais e atingir a região medular. Pode sim. Acontece que o túbulo distal, não todos, tá, gente? Alguns, eles podem se encostar no corpúsculo renal. Bom, até aí tudo bem, né? Ao acaso. Só que é justamente neste encontro do túbulo distal com o glomérulo, com o corpúsculo renal, que estas células que vão produzir um hormônio que nós já comentamos, aquele que regula a pressão do sangue. Então vamos entender o esquema? Este é o túbulo distal e ele é formado por várias células, como nós já vimos, células cúbicas. Mas algumas dessas células, essas que no esquema estão mais em verde, elas são diferenciadas. Estas células, então, ela tem uma menor quantidade de citoplasma, ela também tem uma denominação diferente, é chamado de mácula densa, essa região. E estas células, elas são responsáveis pela produção da renina. Então, este conjunto todo da mácula densa em contato com as células justas glomerulares, ou seja, lá do glomérulo,
elas são células modificadas da arteríola e elas que vão produzir a renina. Então, existe uma importância funcional neste encontro, túbulo contorcido distal com o glomérulo. Às vezes as palavras somem. Então, isso tudo forma o aparelho justaglomerular, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. O túbulo distal, aqui nesta região, então, é a região do encontro, ó, como vocês estão vendo aqui, que você tem as células das arteríolas e as células do próprio túbulo, que essas células são chamadas de mácula densa. Este é o aparelho justaglomerular. Qual a importância dele? Produção da renina. Bom, coletando este material que foi filtrado pelo glomérulo, conduzido e modificado pelo proximal, alça de Henle e coletor, e distal, agora nós temos então o túbulo coletor. Ele é formado também por um epitélio cúbico simples, tá vendo? A gente sempre segue com o epitélio simples, na maior parte dele cúbica, numa menor parte pavimentoso. Vocês estão vendo aqui estas células cúbicas. Também enxergamos células pavimentosas. Por quê? Porque aqui a gente tem vasos sanguíneos e as células que formam os vasos sanguíneos são células pavimentosas. Essas células são menos coradas em comparação com as células do túbulo contorcido proximal e geralmente elas são facilmente identificadas nas lâminas. Esses túbulos coletores, eles vão encaminhando para uma região e quando eles chegam na região da papila, eles são chamados de túbulos coletores papilares. O que é? É a confluência de vários túbulos. Os néfrons vão desaguando no túbulo coletores e estes túbulos coletores também vão desaguar numa região que é o cálice renal. E para desaguar aqui, deságua nessa região chamada papila renal. Qual a função dos túbulos coletores? A gente tinha visto nas outras imagens que havia troca ali de íons, água, e nos túbulos coletores acontece a concentração da urina. Se vai concentrar a urina, significa que ainda está saindo água. Então, quem tem ali em grande quantidade? A proteína que nós já falamos dela, a aquaporina. E estas proteínas, a aquaporina, elas podem ser influenciadas por hormônios, o hormônio antidiurético. E aí pode se tornar mais permeável à água, retirando mais água ou deixando o trânsito normal daquela água. E isso vai influenciar em quê? Na pressão sanguínea. Gente, a aquaporina tem de vários tipos e elas são muito importantes para o nosso organismo. Mas eu trouxe aí nessa imagem a distribuição das aquaporinas no néfron. E vocês perceberam que aqui no túbulo contorcido proximal existem mais, comparativamente, existem mais aquaporinas em número e qualidade, em tipos de aquaporina. Mas em toda a extensão do néfron, alça de Henle, aqui no túbulo coletor, a gente continua tendo aquaporina. E qual que é a função? A absorção dessa água, porque nós não podemos perder muita água do nosso organismo. Então, esta é a estrutura do rim e a gente vai continuar na próxima aula falando sobre o restante do sistema urinário. Até a próxima!